Bom, eu sou a Kelly Lima, tenho 31 anos e sou nascida e criada aqui em Londrina, Paraná, uma cidade no norte do estado, né? Onde tem 800 mil habitantes. E eu fico muito feliz quando eu penso em contar a minha história, né? Sempre um prazer contar a minha história e fazer com que as pessoas elas se inspiram através da minha história, né? Tudo começou lá na minha infância. Nós somos de uma família muito simples. Meu pai e minha mãe vieram para Londrina há mais ou menos 35 anos atrás. E eu fui nascida aqui. Só que nós fomos uma família mais simples, né? Meu pai trabalhava como um chefe de cozinha e a minha mãe, ela trabalhava em casa de família, fazia faxina e também fazia salgados, né? Eu lembro quando a gente era criança, a minha mãe acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para fazer os salgados, para que quando a gente acordasse, antes de ir para a escola, a gente fosse entregar, né, esses salgados ali na região onde a gente morava. E depois eu e minha irmã mais velha entregava os salgados e depois ia para a escola, né? Então nós sempre tivemos muitas dificuldades, né? Meu pai e minha mãe, eles tinham possibilidades de colocar comida dentro de casa, mas roupa, sapato, as coisas que a gente precisava era tudo doado da igreja. E nós sempre tivemos um meio, né, cristão. Então a gente ia para a igreja, eu lembro que a gente ia para a escola dominical. E eu pegava as minhas amigas da escola dominical e falava, deixa eu fazer o seu cabelo. Aí fazia umas tranças, adorava ficar mexendo no cabelo delas. E pegava uns cremes que a minha mãe comprava pra gente e eu acrescentava babosa, acrescentava óleo de azeite, de oliva, colocava na fórmula e levava para a escola bíblica porque eu queria aplicar no cabelo das minhas amigas. Então, o meu primeiro contato com o cabelo, né, eu tinha 6 anos de idade e a minha irmã mais nova, 4 anos. E eu falei, pai, vou cortar o cabelo da Cat. Aí o meu pai falou, tá bom, menina, não vai cortar cabelo nem de ninguém, não, pelo amor de Deus. E eu lembro que eu subi no quarto e eu cortei todo o cabelo da Cat, como se fosse assim, 2 dedinhos de comprimento. E foi muito... Na hora que minha mãe chegou da igreja, ela olhou aquele cabelo e falou, Kelly do céu, o que você fez no cabelo da sua irmã? E então, desde muito nova, eu sempre tive vontade de mexer com o cabelo. E a minha relação com o cabelo já começou logo aos 6 anos, de 5 para 6 anos de idade. E então, nós morávamos numa casa, né? Meu pai, eu lembro como se fosse hoje, que meu pai comprou um terreno. E nesse terreno tinha 7 casas, só que nenhuma valia nada. Todas elas eram casas super velhas, casa que chovia mais fora do que dentro. E aí meu pai comprou esse terreno, demoliu as 5 casas e ficou com 2 casas. Uma casa na frente de madeira e uma casa atrás que era de material, porém ela tinha várias rachaduras, assim, dava pra você colocar o dedo na rachadura de tão velha que era. Não tinha vidro na janela e nem porta essa casa onde a gente ia morar. E eu lembro que a minha mãe, né, colocava a gente para dormir e colocava sombrinha assim no meio da cama porque a casa chovia mais dentro do que fora. Até que teve um dia que ela falou assim, não, eu não vou ficar mais nessa casa, eu vou arrumar um jeito de mudar daqui. E aí ela foi para a casa do fundo, lavou a casa inteira, pegou umas lonas assim, pregou na janela e arrumou, fez meu pai colocar a porta de madeira que tinha lá. E nós fomos morar nessa casa de fundo, onde tinha muita rachadura e era muito perigoso. E nós moramos ali. E eu lembro que nessa época eu devia ter uns 8 para 9 anos de idade. Eu deitava minha cabeça no travesseiro assim e eu falava para Deus assim, falava, Deus, eu preciso mudar a situação da minha família. Eu preciso transformar, preciso fazer alguma coisa, começar a trabalhar. Com 8 anos de idade eu já pensava em trabalhar
E eu queria mudar, de fato, a situação da minha família. Porque eu não me conformava, assim, a gente não tinha sapato, não tinha roupa. Eu lembro que tem um episódio que a minha irmã mais velha já começou a trabalhar muito cedo também. E ela ganhou um tênis, comprou um tênis na época, não vou lembrar. Mas eu amava o tênis dela, novo. E aí, quando ela conseguiu comprar outro tênis, ela me deu o tênis dela. Só que o número do pé dela é 36 e o meu é 37. E aí, nessa época, ela me deu o tênis. Ficava super apertadinho, só que eu queria usar, porque era uma sensação assim. E logo quando eu, nessa época, que eu levava os cremes, né, para a escola bíblica para passar no cabelo das minhas amigas, eu comecei a despertar um desejo muito grande de trabalhar com cabelos, né? E aí, quando surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar numa instituição, né, como auxiliar de lavatório. E na época eu era menor de idade, e nessa época que eu era menor de idade, a minha mãe teve que assinar um termo ali para mim conseguir trabalhar como auxiliar de lavatório. Eu fui lá, fiz a entrevista, e aí a mulher falou assim, vamos ver se você sabe fazer uma escova, pelo menos. Eu falei, mas eu não tenho curso, né? O que eu sei, eu aprendi assim, curiosa mesmo, fazia, né, o cabelo das minhas irmãs. Mais ou menos quando eu tinha 12 anos, mais ou menos quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe começou a fazer relaxamento no meu cabelo e no cabelo das minhas irmãs, né? Porque era um cabelo crespo, um cabelo cacheado, não tinha referência de técnicas e naquela época cabelo cacheado, cabelo crespo, né? Era um cabelo feio, desarrumado. A gente chegava no salão, o profissional olhava pro nosso cabelo assim e falava, meu Deus do céu, pra que tanto cabelo? Vamos fazer um permanente afro. Só que na época era muito caro os procedimentos pra gente ir em salão. E eu lembro que a minha mãe comprava na farmácia aquele produto Hair Life e passava na gente, no nosso cabelo, para baixar aquilo. Então, desde muito nova, né, a gente começou a fazer procedimento químico no cabelo para que a gente se sentisse melhor, se sentisse mais bonita, porque também tinha a questão da escola, né? Eu lembro na escola, fizeram uma votação de quem era a mais bonita da sala e a mais feia da sala. Olha isso, como que pode? E eu ganhei pela terceira mais feia da sala, porque o meu cabelo era cacheado. E ainda bem que eu fui a terceira mais feia, né? Porque a mais bonita hoje nem sei como que é. Ai. E aí eu comecei a trabalhar nessa instituição, depois que eu fiz a entrevista, eu comecei a trabalhar como auxiliar de cabeleireira. E depois que eu comecei a trabalhar auxiliar de lavatório, e aí eu comecei a me destacar, comecei a estudar, eu sempre fui muito curiosona, sempre me perguntava muito, queria saber, né, como que fazia, por que fazia isso, por que fazia aquilo. E aí eu comecei a me destacar, né, dentro dessa instituição. Comecei a trabalhar nessa instituição, eu tinha 13 para 14 anos, e eu estudava de manhã, ia para essa instituição, trabalhava até 6 horas da tarde, e depois eu fazia alguns cabelos, né, das meninas da igreja, das vizinhas, na varanda da casa da minha mãe. E aí, eu lembro quando eu recebi o meu primeiro salário, que foi R$345. Eu fiquei muito feliz em ter recebido aquele salário. Fui até o meu pai, falei, pai, ó, meu primeiro salário, tirei o dízimo e tal, e ajudei a comprar, né, as coisas lá para casa. Então, assim, foi um marco, assim, muito... Consegui ajudar muito a minha família através do meu trabalho. Então, eu comecei a trabalhar nessa instituição, né, e comecei a me desenvolver. E nessa instituição, dava curso de cabeleireiro profissional, né, e eu não tinha dinheiro para pagar, né. Então, foi um acordo que meu pai fez com o dono, que ele ia descontar do meu salário. Então, eu ia fazer o curso de cabeleireiro à noite e trabalhar à tarde para pagar o curso de cabeleireiro. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei um ano trabalhando e estudando à noite.
e eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireiro profissional. E era tão legal porque de auxiliar de lavatório, né, eu virei auxiliar, depois eu fui chefe dos auxiliar e comecei a trabalhar como cabeleireira dentro de 2 ou 3 anos. Eu comecei a trabalhar como cabeleireira dentro dessa instituição. Só que, ao mesmo tempo, eu fazia nas horas vagas alguns penteados, algumas tranças, mega hair, progressiva, mecha, na varanda da casa da minha mãe. E eu comecei a observar que dava muito mais dinheiro, né, trabalhar na varanda da casa da minha mãe do que eu trabalhar para uma pessoa. Foi quando eu olhei para o meu pai e falei, pai, na época eu tinha R$1.000, né, hoje em dia R$1.000 não é nada, mas na época era R$1.000, era muita coisa, dava para fazer bastante coisa. Isso há 15 anos atrás, né? E aí eu fui e falei pro meu pai, falei, pai, isso eu tinha 15 para 16 anos, eu preciso montar um salão de beleza para mim. Eu preciso sair daqui da varanda da casa da minha mãe, começar a trabalhar, abrir um lugar e começar a trabalhar fixo, né? Ter um salão para conseguir mais clientela e tal. E ele falou assim para mim, tá bom, Kelly, vamos pesquisar ponto, vamos pesquisar, né, o mercado, vamos ver como que a gente consegue fazer. E na época também a minha irmã mais velha começou a entrar na área da beleza. Ela começou a trabalhar fazia design de sobrancelhas, fazia maquiagem. E aí eu conversei com ela, falei, vamos abrir um salão, eu e você, pra gente, né, ter uma clientela e tal. E foi quando a gente abriu o nosso primeiro salão, lá no Tower Shopping. Era uma sala em cima, né, não era no shopping em si, mas era no andar de cima, no primeiro andar. E nós começamos ali a montar o salão, a divulgar o nosso trabalho, né? Na época eu lembro que nós fazíamos aqueles panfletinhos, cartãozinho de visita, né? Com todos os nossos serviços que a gente fazia, nosso telefone. E ia lá na frente do Tower Shopping entregar panfleto, falou, olha, nós temos salão ali, tal, vai lá pra gente fazer o seu cabelo e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, eu sempre fui uma pessoa tinha muita fé, sabe? Então eu fazia as coisas na fé, assim, eu fazia, mesmo que não tinha dinheiro, eu ia atrás, porque eu acreditava que se eu tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu ia fazer e viver o sobrenatural de Deus, sabe? E nesse tempo nós ficamos 1 ano nesse salão. Eu terminei, nós terminamos ali um lugar, nós fizemos um local, né, era pequeno, mais ou menos uns 40 metros quadrados, colocamos lavatório, do mais simples, lavatório, cadeira, a gente colocou uma maca para ela fazer, né, a sobrancelha. Só que nós não tínhamos experiência, porque nós éramos muito imaturas, né? Eu tinha 15 anos, 16 anos, e a minha irmã mais velha tinha 18 anos, assim, eram 2 meninas. Então, o que nós fazíamos? O que nós trabalhávamos durante o dia, a gente saía dali e ia diretamente, porque a gente não foi, nossa infância, nós não tivemos oportunidade de comer, assim, abundantemente, tipo, salgadinho, Coca-Cola, iogurte, e a gente não tinha isso, a gente tinha o básico, né? Quando a gente começou a trabalhar e começou a ganhar dinheiro, a primeira coisa que a gente fez é torrar o dinheiro que a gente, tipo, se eu fazia R$100 no dia, eu ia para um mercado que tinha do lado e a gente torrava em salgadinho, em iogurte, em bolacha e ia para casa comendo. Aí meu pai olhava assim pra gente e falava, vocês é doida, mulher? Meninas, não pode fazer isso, porque como que vai pagar o aluguel, como vai pagar a energia, tinha umas despesas. E aí ele tomou a decisão da minha mãe, né, parar de trabalhar em casa de família e parar de fazer conciliado, né, os salgados, pra ir trabalhar com a gente, pra mandar na gente, né? Mandar, assim, controlar a gente, né? Então, minha mãe, ela começou a vir trabalhar com a gente na época.
para servir cafezinho, para recepcionar os clientes e também para controle financeiro, né? Porque se continuasse daquele jeito, a gente ia acabar, de alguma forma, falindo, né? Nessa instituição onde eu fui trabalhar, fiquei ali por um tempo, eu tive a felicidade de encontrar, né, algumas pessoas, alguns profissionais que me ajudaram, que injetaram conhecimento em mim. Eu fiquei ali nesse período, eu tive muito aprendizado, eu tive a felicidade de encontrar profissionais incríveis, que dividiram o seu conhecimento. Naquela época eu aprendi a fazer uma boa progressiva, um bom permanente afro, uma perfeita escova, um corte impecável. Então eu tive a felicidade de ter profissionais que dividiram comigo, sabe? Então foi fundamental naquela época eu ter trabalhado naquela instituição, porque de fato foi aonde eu aprendi toda a base, né, de como você ser um cabeleireiro. E foi por causa desse tempo que eu fiquei lá que eu consegui abrir o meu primeiro salão aos 16 anos e eu consegui também formar uma clientela naquela época, né? Então hoje eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de ter esses profissionais que injetaram conhecimento naquela época para que eu pudesse ser uma profissional diferenciada. Então, depois aí nós montamos o salão e aí a gente começou a ter bastante cliente, a minha mãe veio trabalhar com a gente para ter esse controle financeiro, para servir café. E minha mãe, para quem já foi no salão, sabe que a minha mãe é uma pessoa fundamental, né, para o espaço Kelly Lima Cachos. Eu falo que ela é a alma daquele lugar, porque ela tem um carisma, ela chega, ela oferece cafezinho para os clientes, cappuccino. E eu falo que hoje eu estou aonde eu estou, né? Primeiramente por causa de Deus, porque Deus me capacitou. E segundamente por causa da minha mãe, que a minha mãe, ela sempre me jogava para cima. Eu tinha vontade de desistir, ela, opa, vamos lá. A Ritinha pegava e falava, não, Kelinha, bora que a gente precisa fazer acontecer. Então, eu sou muito grata. E ela começou a trabalhar com a gente, né, nessa época. Só que ali, nesse ponto do Tower Shopping, era um ponto muito ruim. Por quê? Porque não tinha estacionamento, era um shopping no miolo de Londrina ali, então fechava meio-dia, um aluguel muito caro para quem estava começando. Então, um conselho para você que está começando, pesquise muito bem ali a região onde você vai abrir o seu salão, se tem estacionamento, que horas que fica aberto, também a região ali se é de fácil acesso. E também calcule mais ou menos os preços, o custo, né? O custo, se vai ficar muito caro para você pagar, porque naquela época a gente não tinha experiência nenhuma. Então nós precisamos tomar uma decisão de sair daquele lugar e ir para um lugar um pouquinho mais, com um aluguel um pouco mais em conta. E foi quando a gente foi para uma salinha ali na Rua Mato Grosso. E nós ficamos ali por 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Quando a gente foi trabalhar nesse salão no Mato Grosso, na Rua Mato Grosso, né, era Espaço Kelly Lima, Estúdio Kelly Lima. A minha irmã mais velha veio trabalhar, né, já trabalhava comigo, fazendo sobrancelha e maquiagem. E a minha irmã mais nova, a Kathleen, se especializou em unhas. Então, toda a família reunida, trabalhando ali. Eu como cabeleireira, minha mãe, ela acabava sendo minha auxiliar ali e tal, segurava um pente, uma presilha para mim e recepcionava os clientes. E o salão ficou tão pequeno nessa época, porque a gente lotava aquele lugar. Porque era assim, era mais ou menos assim, Kelly, tem horário para fazer corte agora? Tem! Kelly, tem horário para fazer progressiva? Tem! Eu não tinha muita coordenação, então tudo que vinha eu aceitava. Tinha horário para fazer mecha? Tinha. E não tinha uma agenda programada. Então a gente acabava lotando aquele lugar. As clientes ficavam até do lado de fora esperando, porque a gente tinha que fazer um cliente atrás do outro. Era muito bacana, né? Então esse lugar era muito lotado.
E nós ficamos ali por 1 ano e 7 meses, né? Na época que nós estávamos ali, o salão era tão lotado que o vizinho observou e falou: nossa, aquele salão é muito lotado, né? Como que pode? E ele tinha acabado de liberar um espaço, porque tinha um cabeleireiro, ele tinha, o seu Aparecido, ele tinha ele morava em cima e embaixo era um salão de beleza. E o dono do salão de beleza simplesmente fechou as portas da noite pro dia e deixou o salão pronto lá. Aí ele falou: mas e agora? O que eu vou fazer com esse salão aqui, né? Eu vou procurar alguém. E aí ele começou a observar o meu salão, que era muito cheio, e era na esquina. E as clientes ficavam pro lado de fora. E ele foi lá e falou: olha, eu tenho um salão maior ali, do outro lado da rua, e tá desocupado, vocês não querem, né? E aí eu peguei e falei assim: tá, mas a gente tinha muito cliente, mas não tinha gestão financeira, não tinha administração, e a gente só trabalhava, não tinha uma programação, não tinha um planejamento, né? E então, obviamente, não tinha dinheiro, né? A gente só pagava as contas, sobrevivia ali e tal, dividia as comissões, e era isso que a gente fazia. E aí, nessa época, o rapaz chegou e falou: você não quer aproveitar essa oportunidade? Porque eu tô com o salão montado, eu tô vendo que você tá com um espaço lotado aqui, então, por que você não vai lá e monta o seu salão ali? E eu peguei peguei e aceitei. Falei assim: olha, mas vai ter que ser parcelado. Aí nós aceitamos e aí nós mudamos da rua Mato Grosso para a rua Espírito Santo, na esquina. E lá eu fiquei por um período. Nessa época, foi uma época que eu já estava com quase 19 anos. Eu tomei uma decisão e comecei a namorar um rapaz que eu conheci na igreja. E eu casei com esse rapaz e foi aonde a minha vida virou um inferno. Porque eu fiquei 4 anos casada, vivendo sob um jugo de um relacionamento abusivo, vivendo sobre um jugo de um relacionamento abusivo, onde eu trabalhava incansavelmente para sustentar ali aquele salão. Nessa época o rapaz tirou a minha família de lado, não quis deixar que a minha família continuasse trabalhando comigo e veio trabalhar comigo. Trabalhar não, né? Ficar ali só cuidando do dinheiro enquanto eu ficava lá trabalhando, tentando matar um leão por dia. Ele ficava só ali, né? Mais ou menos. E nessa época ele pediu para minha família se retirar, né? E não ir trabalhar mais. Eu vivi um relacionamento 4 anos. Esses 4 anos eu fiquei extremamente magra. Eu fiquei extremamente sem sentido na vida, não tinha mais sonhos, projetos, parecia que nada ia fluir, nada ia acontecer. Nessa época, eu fiquei muito... não tinha esperança, parecia que eu ia viver aquilo pro resto da vida. Só que, na minha cabeça, eu não aceitava que eu seria uma mulher divorciada. Eu não aceitava na minha mente que eu precisava fazer aquilo acontecer, eu precisava mudar aquilo, né? E eu orava para Deus, falava: Deus, muda, Senhor, porque eu preciso continuar nisso. Então eu fiquei 4 anos nesse relacionamento abusivo. Foi quando ele tentou me matar 3 vezes, e a terceira vez que ele tentou me matar, me agrediu, enfim. Eu tive coragem de chamar minha mãe e meu pai. Eu falei: mãe e pai, me tira dessa situação. E nessa época, eu consegui sair desse relacionamento depois de 4 anos de sofrimento. E eu me encontrei totalmente perdida, totalmente endividada. Eu estava com uma dívida enorme, um salão destruído. E
mais, né, do que bens financeiros, mais do que perda financeira, é autoestima. Eu não tinha autoestima, eu não tinha autoconhecimento, eu não tinha esperança, eu não tinha nada. Nessa época eu perdi tudo da minha vida, só que eu tinha o conhecimento, eu tinha a técnica, né? Então eu tinha Jesus na minha vida. E eu lembro que depois que eu me separei, eu fui ver os prejuízos, calcular mais ou menos o prejuízo que eu tive, né, desses 4 anos que eu fiquei, que eu não estacionei, porque se eu tivesse estacionado seria bom, porque daí eu estava num pico de crescimento, né? Ali, com o salão, com a minha família e tal. A hora que eu entrei nesse relacionamento, se eu tivesse estacionado, pelo menos eu estava paradinha e depois era só avançar. Mas eu tinha regredido muito tempo. Eu tinha perdido muito tempo. E com a graça de Deus, eu consegui levantar minha cabeça. Então hoje eu não me envergonho dessa história, porque é um tempo de aprendizado, foi um aprendizado. Eu consegui, depois disso, eu fiquei 3 anos, né, trabalhando o autoconhecimento, me reconectando com Deus, me reconectando com a minha essência. E nessa época, o que me salvou mesmo foi a mão de Deus. Eu falo que se o Senhor não tivesse me pego pela mão e me arrancado desse relacionamento, eu não seria o que seria de mim hoje. Talvez eu estaria morta, talvez eu estaria com depressão, talvez eu estaria, não sei, talvez eu não teria estado aqui, né? Então eu louvo a Deus, porque o Senhor, a mão do Senhor me tirou desse relacionamento e me deu um fôlego de vida, né? A alegria de você encontrar assim a sua essência, a minha verdade, quem eu sou, quem é a minha identidade em Cristo Jesus. Então, depois disso, foi um marco na minha vida, porque eu falo que nesse período eu me reconectei, eu me abracei e eu tive muito apoio da minha família, né? Foi fundamental para que eu conseguisse de forma uma forma feliz, né? Sem sequelas. Eu falo que eu passar por um processo desse foi um processo sem sequelas, assim. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz e eu falo de uma forma tranquila. Enfim, depois que eu me separei, eu me vi com uma dívida, eu estava assim destruída e eu tive o apoio da minha família. Foi quando as minhas irmãs já tinham montado uma esmaltaria bem pequenininha, assim, uma esquina depois da onde eu estava. E elas abriram a porta para mim e falaram: Kelly, traz uma cadeira, traz um lavatório e começa a atender nessa salinha. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar de novo, reconstruindo a minha vida do zero, do menos zero, do negativo, na verdade. Eu estava mais do negativo. E então eu falo que eu não comecei do zero, eu recomecei do negativo. E aí eu fui trabalhar nessa salinha, fiquei por 6 meses ali e nós voltamos a trabalhar juntas, eu e as minhas 2 irmãs e a minha mãe também. Só que novamente naquela salinha, eu falo que a bênção do Senhor, ela nos segue, né? Ela nos persegue. E novamente nessa salinha, por 6 meses, eu consegui reconstruir a minha vida. Quitei tudo que estava atrasado, tudo que estava estragado, né? Paguei e tal, tudo certinho. E dentro de 6 meses, eu comecei a respirar novamente, ter uma clientela novamente, né? As clientes iam até o salão e começou a lotar essa salinha novamente. Mais uma vez, a sala ficou lotada, porque nós começamos a trabalhar nós 4 juntas.
E foi incrível, assim, teve um dia que nós fizemos um dia da beleza. E nesse dia da beleza, nós tivemos uma cliente que foi até o salão e ela falou assim, meu Deus do céu, não dá para ficar aqui porque tá lotado. Escuta, eu tenho uma amiga que ela tem um salão lindo e ela está vendendo o salão dela, porque ela não tem cliente e tem o espaço. Então, por que você não vai lá e conversa com ela, negocia e tal? E foi isso que eu fiz. Como eu falei, eu sou uma pessoa que eu vivo pela fé, sabe? Não tenho um dinheirinho no bolso, não tinha na época um dinheirinho no bolso, mas eu tinha fé de que ia dar certo. Independente se eu precisasse trabalhar das 6 da manhã até 2 da manhã, não tem problema. Eu trabalhava 15, 16 horas por dia, não tem problema, bora fazer acontecer. E eu fui lá no Salão da Mulher, pensa num salão lindo, na Rua Pará. E eu cheguei lá e falei, oi, tudo bem? Nossa, vim ver seu salão e tal. Ela falou assim, então eu montei esse salão, mas pra mim não dá, porque eu não tenho muito cliente. Fazia 1 ano só apenas que ela tava na área da beleza e não tava dando pra ela. E eu peguei e falei, nossa, e ao contrário de mim, eu já tô na área, ao contrário de você, eu já tô na área há um tempo e eu preciso ir para um lugar maior. E esse lugar maior é para dar mais aconchego para os meus clientes, com o conforto, né, uma estrutura melhor e tal. Aí, só que na época eu não tinha dinheiro, né? Eu fui lá mesmo pela fé, assim, eu fui para ver, né? E chegou lá, realmente eu não tinha possibilidades de alugar e de comprar o ponto dela. E aí ela pegou e me fez uma proposta. Falou, Kelly, você tem cliente, muito cliente, e eu tenho o espaço prontinho. Então por que você não traz a sua família, vem trabalhar aqui, a gente vira sócias? E eu fiz isso. Virei sócia dela por 2 anos, foram 2 anos de sociedade. E nessa época foi muito abençoado, nós crescemos muito, comecei a fazer o meu nome ali. E era salão convencional, né? A gente fazia de tudo ali, progressiva, permanente afro, todas as químicas, luzes, corte, pé e mão, sobrancelha, era um salão completo, um salão convencional. E aí, quando deu 2 anos de sociedade, meados ali por 2016, 2017, nós ficamos 2 anos de sócias, e aí ela me vendeu a parte dela e eu fiquei com o salão 100% meu, né? E aí que eu falo pra você que a Kelly, ela sempre foi uma pessoa muito sonhadora, eu sempre fui uma pessoa que eu acreditava muito que tinha que dar certo, que ia fazer acontecer. Só que hoje não mais isso, né? Mas antes eu não fazia as coisas planejadas. Então eu fazia na sorte, vai dar certo, e não pensava direito e fazia, acontecia. Então quando eu comprei o salão dela, eu falei assim, é a hora de ampliar esse salão. Mas o salão já estava num lugar perfeito, já estava numa estrutura top. E vem mais uma lição da minha vida. Deus, ele me deu aquele lugar, porque eu falo, para mim ter conseguido entrar ali naquele lugar, né? E depois de uma separação traumática, e eu consegui me reconectar com as minhas clientes e conseguir fazer acontecer, Deus, ele dá uma possibilidade para você, né? Só que pela vontade de crescer, né? Você tem uma música que fala vontade de crescer, me torno independente e deixo de crer, né? Então nessa época nessa época que eu comprei o salão dela, eu quis ampliar. Eu falei, não, essa é a hora de ampliar. Tive uma proposta de 2 pessoas e essas pessoas falaram, não, vamos fazer acontecer.
E eu assinei um contrato de ampliação de uma sala do lado. E depois, quando eu ampliei a sala do lado, eu tive que sair da Kelly cabeleireira, né, dos atendimentos, e começar a gerir aquela empresa, porque tinha ficado muito grande, tinha 16 profissionais e eu precisava de alguém para fazer administração. Então, eu reformei aquele salão, ampliei, e aí tinha 2 luzes, 2 águas, 2 internet, 2 funcionários, tudo. Tinha tudo em dobro, né? E mais uma vez eu quebrei o meu salão. E nessa época, só que eu quebrei com uma dívida de mais de 400 mil reais. Eu me vi perdida. Eu me vi simplesmente, mais uma vez, eu tinha feito uma escolha errada. E eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Né? Eu tinha crise de ansiedade, eu virava para minha mãe e falava, mãe, e agora? O que eu vou fazer? Não tem dinheiro para pagar todas as contas. E foi passando um primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Foi virando uma bola de neve. E quanto mais tempo passa, mais dívida, mais dívida, mais dívida. E eu tive a conclusão, nessa época, o aprendizado, que eu precisava planejar melhor tudo que eu fosse fazer, né? E eu sempre acreditei que ia dar certo de alguma maneira. Então, nessa época, eu peguei e me inscrevi. Na verdade, a minha irmã me inscreveu. Eu estava toda quebrada, toda falida. E a minha irmã me inscreveu no reality show aqui da cidade, uma TV local, onde tinha 20 profissionais da área da beleza, aqui de Londrina e região. E antes disso, um mês antes, mais ou menos, eu tive a oportunidade, um amigo meu falou assim, Kelly, vai para São Paulo, faz um curso de especialista em cabelos cacheados, porque tá vindo aí uma onda de cabelo cacheado e tem muita gente procurando esses cursos. Por que você não vem para cá, né? Faz esse curso, fica aqui e tal. E eu fiz esse curso, esse meu primeiro curso. E eu voltei simplesmente apaixonada. Eu lembro que eu falava para minha mãe assim, mãe, eu encontrei o meu propósito. Eu preciso fazer acontecer esse curso, porque eu voltei assim, tão deslumbrada com a técnica. Nessa época, eu já tinha cabelo cacheado, porque eu passei pela transição capilar quando eu trabalhava na instituição lá atrás. No primeiro salão que eu trabalhei, eu tive um profissional que falou assim pra mim, Kelly, deixa o seu cabelo natural, né? Se você é tão bonita, deixa o seu cabelo natural. Eu falei, mas eu não sei cuidar. Daí ele me ensinou a cuidar. E fez o meu corte, que na época nem era corte BC, não tinha nem nome de corte BC. E então eu já usava o meu cabelo natural, né? E gostava muito dos meus cachos, sempre me identifiquei com o meu cabelo cacheado, então não tinha problema, não tive problema, desde a época que eu entrei na área da beleza, não tive problema com o meu cabelo cacheado. Eu sempre amei, né? Depois que eu aprendi a lidar com o meu cabelo natural, foi libertador, foi assim, uma transformação mesmo. Eu consegui, de uma forma prática, simples, aprender a lidar com o meu cabelo e foi isso. Então, como eu tinha cabelos cacheados, né, e eu sentia falta de lidar, né, de ter uma técnica específica para cabelos cacheados, esse meu amigo falou para mim, falou, vai para São Paulo e tal. E também as clientes viam meu cabelo, elas falavam assim, Kelly, você tem cabelo cacheado, você vai saber cortar o meu, porque é mais ou menos igual e tal. Eu não acho profissional que trabalha com isso e eu quero alguém para cortar. Você não corta? Eu falei, corto. Eu fui para São Paulo, fiz meu primeiro curso e voltei deslumbrada. Falei, meu Deus do céu, eu preciso transicionar a minha carreira, eu preciso ir para isso, eu preciso trabalhar com isso. E foi uma luz no final do túnel. Eu estava endividada com uma dívida, dessa vez, mais de 400 mil reais, eu estava desesperada.
e orando a Deus, uma saída, uma estratégia. E eu voltei desse curso e falei pra minha mãe, mãe, eu vou levantar a bandeira do cabelo cacheado, do cabelo crespo, do cabelo ondulado, do cabelo natural. Ela falou, tá, mas e as progressivas que a gente faz? Não dá pra deixar de fazer agora, porque a gente precisa pagar todas essas contas. Não tem como. Eu falava, tudo bem, a gente vai fazer isso aos poucos. E foi isso que eu fiz. Aí a minha irmã me inscreveu no reality show. E nesse reality show, dentro de 20 profissionais, eu era a única cabeleireira. E foi a primeira vez que eu levantei a bandeira da cabeleireira especialista em cabelos cacheados. Eu nichei. Eu coloquei assim na minha mente que eu era especialista em cabelos cacheados. E aí foi aonde eu tive uma grande oportunidade e eu agarrei com todas as minhas forças de levantar essa bandeira. Fui para essa televisão, falei que eu era especialista em cabelos cacheados, ondulados e crespos. Todos os programas que eu tive a oportunidade de levar uma cacheada, eu levei. Dentro de 20 profissionais, eram 8 provas. 2 provas eu passei. Depois que eu passei dessas 2 primeiras provas, eu fui uma das melhores da prova. Então eram 8 provas. 2 eu passei. 3 eu fiquei como uma das melhores da prova. E depois, mais 3, eu fui a melhor da prova. Então, cada programa tinha um desafio, e aí depois tinha votação, e aí tinha o prêmio destaque, que era o melhor, né? Então, eu fui finalista, e eu cheguei na final do programa, e fiquei em 3º lugar desse programa. E foi aonde eu, literalmente, ganhei a posição mesmo de especialista, porque eu não ganhei o reality, mas eu ganhei muita visibilidade. Então era uma loucura. Eu ia na farmácia, as pessoas me reconheciam, você não é do reality show? Eu ia no posto de gasolina, o frentista me reconhecia, você não é do reality show? E aí nisso começou a fermentar. Eu tirei todas as minhas fotos de cabelo liso do Instagram e me posicionei e comecei a postar só cabelo natural, cabelo cacheado. Se você rolar meu feed, você vai ver que tem uns cabelos lá em 2018, quando eu comecei a fazer essa transição, que tem uns cabelos que só pela graça e misericórdia de Deus, né? E buscando conhecimento, e aí eu consegui começar a quitar essa dívida com o meu trabalho de cabelos cacheados. Então eu falo que é um mercado muito, muito, muito promissor, porque eu vivi na pele. Eu consegui quitar uma dívida com o meu trabalho de especialista em cabelos cacheados. Depois disso, veio, na hora que eu estava começando a respirar, começando a pagar as dívidas, começando a ter um fluxo melhor no meu salão. Então eu demorei 1 ano e 9 meses para transicionar meu salão de salão convencional para salão especialista em cabelos cacheados, um salão naturalista que não faz química de transformação, uma química alcalina, que faz uma química de transformação, que cria cacho ou desfaz cacho. E me posicionei. E aí, a hora que eu estava começando a respirar, veio a pandemia. Foi um choque, foi um baque. Eu falei, mais uma vez, oh céus, quem será de nós? Vamos morrer. Ai, gente, foi muito engraçado, porque eu falava, meu Deus do céu, mais uma vez eu vou ter que me reinventar, o que eu vou fazer para acontecer? E aí nós mudamos desse lugar, que era enorme, para um salão menor, que é onde nós começamos a realmente falar, não, nós não vamos fazer mais progressiva aqui. E depois desse 1 ano e 9 meses, a gente nichou mesmo para salão naturalista. E foi a melhor época do meu salão. Dentre todos esses anos de salão de beleza, foi a melhor época do meu salão, foi na pandemia, onde as pessoas elas estavam se descobrindo. Por quê? Porque os salões tinham fechado e não tinha quem fizesse a progressiva, né? Tava todo mundo com muito medo. Então as mulheres elas ficavam ali 6 meses em casa
E quando ia ver, tinha cacho, e descobria esse cacho. E aí descobria que tinha uma profissional especialista em cabelos cacheados e ia no meu salão. Então foi a melhor época do meu salão. Eu consegui fidelizar muitos clientes, terminar de quitar todas as dívidas, e nós desenvolvemos o método KLC, que é uma formação para profissionais, né, que querem se especializar em cabelos naturais. E aí nós fizemos essa metodologia. Hoje nós temos aí muitos alunos, né? Nós temos o curso online, os cursos presenciais, os workshops. Então, assim, eu fico muito feliz porque realmente eu consegui cumprir o meu propósito através, né, da área da beleza. Porque eu falo que eu tenho uma missão, que é levar a fé, levar a Jesus, né, para essas pessoas. E através da área da beleza, além de empoderamento, além de autoestima, né, a gente levar a fé, levar Jesus mesmo. Quantas vezes lá no salão as clientes chegam lá com dor de cabeça, com dor nas costas, a gente começa a interceder ali por elas, pedindo mesmo para que Jesus, né, possa transformar a vida delas. Então, além disso, nós também levamos a transformação de vida para as nossas alunas, né, do método KLC, que hoje tem um destaque. Tenho várias alunas aqui do Brasil inteiro que começaram também da varanda, muitas vezes na varanda da casa, no quarto de casa, começaram a trabalhar como auxiliar de cabeleireiro e hoje tem o seu próprio salão, porque é uma área que ainda tem muito poucos, é uma área que tem pouquíssimos profissionais. No meu salão eu recebo clientes do Paraná inteiro, de Londrina, região, Maringá, tem clientes que elas viajam horas para ir no meu salão cortar o cabelo. Por quê? Porque nas cidades que elas moram não tem profissionais. Então hoje eu tenho um projeto, a minha missão mesmo é levar esse conhecimento para essas cabeleireiras e realmente transformar a vida delas. Porque eu falo que eu não tinha... Eu era uma improvável, né? Na quarta série, quando eu comecei lá na minha infância, comecei a ler e a escrever, eu tinha muita dificuldade por causa do TDAH, né? Hoje em dia tem nome, né? Na época minha mãe mandava eu ler o Deuteronômio 28, lê isso aí, lê a Bíblia aí que você vai melhorar. Porque eu não tinha a leitura, né? Eu não tinha muita facilidade para ler, escrever, eu tinha muita dificuldade. E eu lembro que na quarta série, a professora virou para minha mãe e falou assim: mãe, eu vou passar ela, mas a Kelly não passa da quinta série, porque ela não sabe ler, ela não se desenvolve, ela não consegue, então eu não sei mais o que eu faço, mas eu vou passar ela da quarta para a quinta série, mas da quinta série ela não passa. E hoje, né, eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, eu estudo noite e dia, e tenho as minhas dificuldades, mas encaro elas com toda a minha força para me desenvolver, para mim, né? Então eu falo que eu sou uma improvável. Quantas vezes eu pensei que seria o fim, né? Mas o Senhor fala: não, eu tenho planos maiores, né? Então, eu até me emociono porque todas as vezes que eu pensava, não tem mais saída, parece que não vai acontecer mais, sempre acontecia alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que mudava o rumo, né, da minha vida. Então, hoje eu me sinto uma mulher muito vitoriosa, casei novamente com um homem maravilhoso, Rogério. Ele é um homem perfeito, assim, para mim, que Deus me deu. É um homem compreensivo, que me eleva para cima, me tira da zona de conforto. Ele fala: ô, minha jovem, bora, minha filha, bora fazer acontecer. É um homem que acredita muito em mim e parceiro demais, me aconselha, me eleva, me joga pro alto, né? Acredita nos meus sonhos. Então, mesmo que você que está aí me escutando, às vezes está desesperançosa, não tem mais saída,
eu falo para você que se eu conseguir estar onde eu estou, né, ainda tenho muito mais a percorrer, você também consegue, né? É só você ter um método de trabalho, ter um método de ensino que realmente você vai aplicar. Depois que você fizer um método, você aplica, começa a estudar, se desenvolver e buscar a se desenvolver cada vez mais, que eu tenho certeza que você consegue.